Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá, boa noite a todos. Muito bem-vindos à jornada Além do Horizonte. A ideia dessa jornada, a gente está aqui na nossa última semana, e a ideia surgiu de coisas que a gente já fazia na nossa clínica, que era conversar com os pacientes sobre doenças oculares, mas também poder informá-los a respeito de outras modalidades de abordagem. Como é que a gente pode enxergar os pacientes não só pela sua doença ocular, mas também olhá-los como seres humanos completos. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, sou professor aqui da Universidade Federal do Pará, tenho doutorado em Medicina e Oftalmologia pela Faculdade de Medicina da USP, sou especialista em doenças da retina e o nosso objetivo com essa jornada de 21 dias é contar histórias, literalmente contar boas histórias, onde a gente possa inspirar as pessoas, motivá-las e informar, tendo como pano de fundo as doenças oculares. Então esse é o nosso objetivo principal, né? Que a gente possa contar boas histórias e que a gente possa ajudar as pessoas de alguma forma. E aí eu queria falar também o que não vai ser a jornada, né? Talvez tenham algumas pessoas que estejam assistindo pela primeira vez. Nessa jornada a gente não vai falar de nenhuma cura milagrosa, a gente não vai falar de nada experimental, a gente não vai falar de nenhum exercício mirabolante. A gente quer falar sobre coisas à luz da ciência. As pessoas que participam da jornada, a grande maioria delas são médicos, então tudo que a gente vai abordar aqui é baseado em evidências ou, na maior parte, tentar trazer estudos todos relacionados a estudos científicos sérios. Então a gente vai sempre ter a academia muito próxima da gente. Em relação aos avisos que a gente sempre dá no início da live, por favor, quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa lá o sininho de notificação para ser avisado da próxima live. Mais uma vez, no comentário desse vídeo vai estar um post voltado para os pacientes sobre o tema da live de hoje. E também quem não está inscrito ainda no grupo do WhatsApp, pode se inscrever no grupo do WhatsApp. A gente tem os grupos do WhatsApp que funcionam para discussão, para tirar dúvidas após a live. E a gente vai interagir com as pessoas lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então hoje a gente vai abordar um tema super interessante, bem bacana, que é a retinose pigmentar e como uma associação de pacientes pode me ajudar, mas não só ajudar os pacientes com retinose pigmentar, mas todos os pacientes com problemas de retina. Então vou chamar aqui rapidamente já minha primeira convidada, que é a Maria Júlia. Boa noite, Júlia. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado pelo convite. Se apresenta um pouquinho para a gente aí. Tá, boa noite a todos. Obrigada também pelo convite. É super importante a gente poder falar um pouco sobre a retinose pigmentar, passar várias informações, né? Então, como o doutor Alexandre já falou, eu sou a Maria Júlia, sou de São Paulo e sou presidente e fundadora da Retina Brasil, né? Que é uma associação de pacientes com problemas de visão. Entre esses problemas está a retinose pigmentar. Eu tenho retinose pigmentar, inclusive. Legal, bacana. Queremos aprender muito sobre a tua história, Júlia. Bom, vou chamar aqui a minha segunda convidada, que é a doutora Fernanda Belga Ottoni Porto. Doutora Fernanda Porto para os íntimos, Fernandinha, a minha companheira lá do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Fê, muito obrigado por você estar disponibilizando seu tempo para estar aqui com a gente. Queria que você se apresentasse rapidamente para as pessoas que estão aí nos assistindo. Tá no mute, Fê, teu microfone. Pronto, agora. Boa noite. Abreviando, meu nome é Fernanda Porto. Eu sou médica oftalmologista, especialista em retina, especificamente as doenças inflamatórias e hereditárias da retina. Tenho doutorado em oftalmologia pela UFMG e fiz especialização em genética, doenças hereditárias da retina e eletrofisiologia na França.
Sou do comitê científico do Grupo Retina Brasil, onde a Júlia é a atual presidente. Legal, bacana. Então, vamos lá, vamos direto e reto. Pessoal, como eu falei para vocês, a ideia é que isso seja um bate-papo bem formal mesmo, como se a gente estivesse conversando na mesa de jantar de casa, a gente está trocando ideia, então, e aí, eventualmente, as pessoas vão estar perguntando, vou colocar aqui algumas perguntas para vocês. A primeira coisa, Fernanda, o que eu queria te perguntar, assim, o que é retinose pigmentar, né? O que um paciente com retinose pigmentar deve conhecer sobre o que a doença causa, né? A retinose pigmentar é uma doença hereditária. O paciente que tem a retinose pigmentar, ele herda uma predisposição genética para desenvolver essa doença, que afeta os fotorreceptores. A retina tem células fotorreceptoras, que são as células que interpretam a visão. Elas convertem a luz que entra no olho em impulso elétrico que vai ser levado até o cérebro. E defeitos genéticos alteram o funcionamento dessas células, que acabam degenerando e causando sintomas e levando a cegueira numa fase terminal. Legal. Então, a retinose pigmentar é uma doença dessas célulazinhas, né, que transforma a luz em energia elétrica, né? Seria isso? Sim. Ok. Nós temos dois tipos de células fotorreceptoras no olho, o bastonete, que ajuda a gente na visão periférica e na visão noturna, e os cones, que ajudam a gente na visão central, na visão na claridade, na percepção de cores. E a retinose pigmentar, caracteristicamente, ela afeta primeiro a função dos bastonetes, para depois afetar a função dos cones. Legal. Então, se ela afeta principalmente os bastonetes, quais são os sintomas mais comuns de um paciente com retinose pigmentar? O que um paciente queixa habitualmente no consultório? O sintoma mais típico de uma retinose pigmentar é a baixa visão noturna. Entretanto, isso é um sintoma muito pouco valorizado pelos pacientes e mesmo pelos oftalmologistas que escutam essa queixa. Então, como ela não é levada muito a sério, o diagnóstico acaba sendo tardio. O paciente, quando chega para a gente fazer o diagnóstico de uma retinose pigmentar, a gente investiga a história de baixa visão noturna e o paciente geralmente relata anos, às vezes nem sabe quando começou ou tem baixa visão noturna a vida toda. Então, esse é um sintoma muito importante e é causado pela degeneração dos bastonetes, como eu falei, que é responsável pela visão no escuro. Os bastonetes também são responsáveis pela visão na periferia. Então, outro sintoma inicial da retinose pigmentar é a diminuição do campo visual na periferia. Só que isso também não é um sintoma fácil de ser percebido nas fases iniciais. Muitas vezes são falhas assim, no campo de visão que aparecem e que passam desapercebidos. O paciente passa, às vezes, como uma pessoa distraída, que bate muito, esbarra muito nas coisas, e, às vezes, quando ele vai perceber que tem um campo visual muito menor do que as outras pessoas, o campo visual já está o que a gente chama de tubular, é como se ele enxergasse dentro de um tubo. Então, aí, nessa fase, ele tem dificuldade de caminhar, ele tropeça nas coisas, tropeça numa cadeira, tropeça no que tiver no meio do caminho, a lixeira no meio do caminho, cachorro. Isso. Tá. No caso mais tardio, ele pode ter fotofobia, quando já os cones são afetados, e quando os cones são afetados, pode começar uma diminuição de visão central mesmo, dificuldade de leitura, dificuldade de reconhecer o rosto das pessoas, isso já é uma fase mais avançada da doença, e pode ter também dificuldade na claridade, fotofobia. Tá. E, Júlia, e assim, você é uma paciente portadora de retinose pigmentar, né? Você pode contar pra gente um pouquinho como é que foi a tua peregrinação para ter esse diagnóstico? Geralmente não é um diagnóstico tão simples, né? Geralmente você passa por alguns médicos, né? Você pode contar pra gente um pouquinho como é que foi essa história? Tá bom. Antes de começar a contar a minha história, avisar para todos vocês aproveitar aqui a presença da doutora Fernanda, que é uma expert em doenças hereditárias da retina e retinose pigmentar e sobre as pesquisas também em andamento, tá? Então aproveitem e façam perguntas para ela.
Mas falando aqui da minha jornada, eu tive dificuldade para ter meu diagnóstico. O primeiro sintoma que eu tive foi não enxergar à noite, né? Então, eu tinha dificuldade de enxergar à noite, percebi que era uma dificuldade diferente de que todo mundo tinha, né? E eu esbarrava muito, como a doutora Fernanda falou, é um dos sintomas, esbarrar muito, tropeçar demais, e aí levar a fama de distraída e as pessoas não entenderem como que eu não enxergava à noite. Então, sempre foi motivo, assim, de bullying, né? Tipo, você é muito distraída, você é muito desligada. E aí eu fui procurar oftalmologistas, mas a princípio eles achavam que era deficiência de vitamina A, por isso que eu não enxergava direito, daí viram que não era vitamina A, então vamos fazer pode ser alguma coisa neurológica, não era neurológica, daí, então é psicológico, né? Então achavam que, então é psicológico, porque tá tudo bem com você, depois de uns 3, 4 anos, né, de jornada que eu tive, então, meu diagnóstico. No começo foi bem impactante para mim receber esse diagnóstico, principalmente porque eu nunca tinha ouvido falar dessa doença. Fui avisada que não tinha tratamento e nem cura para essa doença, e me sentia muito só com essa doença, porque eu era única, né? E aí eu fui descobrir, né? Acabei descobrindo algumas pessoas que tinham, até através do meu próprio oftalmologista, né? E aí a gente teve a ideia de fundar a associação, até por conta disso mesmo, de passar informação e uma troca de experiências. Mas foi uma jornada difícil, viu? Não foi muito fácil, não. Imagino. Mas a gente vai entrar um pouquinho nessa história da associação daqui a pouquinho. Fê, você falou já que um sintoma muito característico do paciente com retinose pigmentar é essa questão da dificuldade de visão noturna, né? Então, ele tem a perda de campo, consegue, às vezes, se esbarra muito nas coisas, nos objetos. Característico que a Júlia não descreveu, mas ela devia ter também. É a dificuldade de adaptação na transição de ambientes do claro para o escuro. A gente, quando entra no cinema, demora um tempo para o bastonete começar a funcionar e a gente conseguir enxergar as coisas do cinema. Os pacientes com retinose pigmentar têm esse período de adaptação muito maior. E essa é outra manifestação muito sutil, mas que, investigando, todos os pacientes apresentam. É interessante você falar isso, porque eu tinha um paciente que ele tinha exatamente essa queixa. Ele falava: doutor, estou dirigindo, quando eu entro num túnel, nossa, para mim é muito difícil, eu não consigo, eu tenho que me preparar para entrar no túnel, eu tento evitar o túnel ao máximo. Aí ele chegou com essa queixa no consultório. Eu senti também isso, esqueci de falar, mas eu também tive esses problemas. Hoje, com a doença mais grave, eu já tenho mais dificuldade geral, mas no começo eu tinha muita dificuldade mesmo do claro para o escuro, e hoje eu estou tendo também uma dificuldade muito grande com a claridade. Legal. Fernanda, e em relação, a gente já falou então o que é a retinose pigmentar, que é uma doença que afeta as células do fundo do olho, né? Principalmente as células que transformam a luz em energia elétrica. Já falou dos sintomas, né? Dos sintomas principais, a dificuldade de visão à noite, essa perda de campo visual, essa dificuldade na transição. E em relação ao diagnóstico, a gente sabe que tem algumas doenças que simulam, mimetizam a retinose pigmentar, né? Como é que a gente tem esse diagnóstico? Quais são as ferramentas que a gente pode lançar mão para ter um diagnóstico mais assertivo da retinose pigmentar? Existem critérios publicados na literatura para diagnóstico da retinose pigmentar. É preciso documentar que existe essa alteração
dos bastonetes com exames e que essa alteração é progressiva, documentar a alteração no campo visual. Essa alteração deve ser simétrica, apesar de que existem retinoses pigmentares assimétricas e unilaterais, que são raras. Então, a simetria das alterações entre os olhos fala a favor de uma retinose pigmentar, mesmo havendo casos isolados de assimetria. E, por fim, o teste genético é que vai confirmar e dar aquele diagnóstico assertivo que vai permitir a gente fazer outros planos, né? O diagnóstico genético, ele vai apontar exatamente o gene que está causando a doença. Então, ele não oferece só o diagnóstico. O diagnóstico molecular te permite uma orientação mais aprofundada de prognóstico, de como que aquela doença evolui, te ajuda a planejar melhor a vida, na tomada das condutas, te ajuda a ter um aconselhamento genético mais específico, ajuda a acompanhar melhor as pesquisas. A maioria das pesquisas, se não quase todas, elas dependem do diagnóstico molecular. Só quem tem um diagnóstico molecular é que pode participar das pesquisas. E a gente tem um tratamento que está em vias de ser aprovado no Brasil, que também é focado para uma variante, um gene específico. Então, no futuro não muito longe, a gente espera estar tendo um tratamento para uma das formas de retinose pigmentar em pacientes que têm o diagnóstico molecular. Legal. Mas assim, um paciente que vai a primeira vez num oftalmologista e acha que precisa fazer uma investigação porque tem um familiar com retinose pigmentar, quais são os exames assim de início que ele precisa fazer? Precisa fazer um exame de mapeamento de retina, né? Tem alguma outra investigação que você acha que seria interessante para um paciente fazer? Não existe uma listinha mágica. A gente precisa individualizar essa conduta, porque cada paciente, às vezes o paciente não tem sintoma nenhum, às vezes o paciente tem sintoma, às vezes ele não tem risco, né, quando a gente desenha a árvore genealógica de ter herdado a doença, e a gente tem que ir com muito cuidado, porque é um diagnóstico muito sério, que traz várias repercussões, e a gente não pode fazer um diagnóstico ou deixar de diagnosticar no paciente que te procura para fazer esse diagnóstico. Então, existem vários exames que embasam esse diagnóstico e essa avaliação. A avaliação clínica é super importante, a avaliação do paciente, dos familiares, colher história familiar de 3 gerações, pelo menos, saber como são os filhos, as manifestações dos filhos, se tem manifestações sistêmicas, isso é super importante. As queixas dos pacientes são muito informativas para o diagnóstico. Depois disso, a gente tem o campo visual, como eu falei, o eletroretinograma, a tomografia de coerência óptica, a autofluorescência, são exames que se complementam, porque o objetivo da avaliação do paciente com esses exames não é só o diagnóstico. Depois de fazer um diagnóstico desse, a gente tem que ver qual a funcionalidade que esse paciente tem ainda da visão, como que a gente vai contribuir para orientar melhor e ele ter uma melhor qualidade de vida. Então, esses outros exames ajudam a gente a fazer esse tipo de planejamento e reforçam aquela hipótese de diagnóstico, que é um diagnóstico sério para a gente fazer, assim, de qualquer forma, né? Baseado só num achado simples. Sim, eu falo que o diagnóstico de retinose pigmentar é um quebra-cabeça, né? Cada examezinho vai te dando uma pecinha para você montar. E Júlia, me conta assim, como é que surgiu essa ideia de criar uma associação de pacientes para lutar pelos direitos de acessibilidade, de tratamento? Eu já sei um pouquinho essa história, mas é uma história tão interessante que eu queria que você contasse aqui. Como é que surgiu a Retina Brasil, né? Que você me falou que surgiu na sua casa inicialmente, né? Conta pra gente um pouquinho. Isso. Então, o início da associação... Bom, eu comecei a associação porque eu não conhecia ninguém que tivesse o meu problema. Eu me achava meio sozinha, né, com as minhas dificuldades, lidava muito mal com isso por conta disso, queria a cura de qualquer forma, né, então eu tinha assim uma obsessão, tem que ter cura, e aí um dia eu falei, eu chorava muito cada consulta que eu ia do meu oftalmologista, né, porque eu estou piorando, porque precisa ter cura.
E aí ele falou para mim, por que você não monta uma associação de pacientes, né? Daí eu falei, mas então eu precisava de contato de outras pessoas, né, que tivessem a mesma doença. Daí algumas pessoas me ligaram, assim, 3 pessoas me ligaram, e aí formamos um grupo aqui na minha casa, a gente começou a associação na minha casa, fizemos uma reunião e decidimos exatamente montar essa associação, primeiro para que as pessoas, acolher as pessoas, né? Então, acolher as pessoas, que elas não estão sozinhas, o que dá apoio para essas pessoas, porque realmente o diagnóstico impacta. Ainda bem que a gente, principalmente porque a gente sabe que é uma doença que vai progredir, a gente não sabe até onde e quanto tempo demora para você ter uma perda mais significativa da visão. Então, assim, o objetivo maior no começo foi realmente isso, acolher as pessoas, e aí a gente foi buscando informação sobre as doenças e passando essas informações. Tinha já, antes da associação, tinha uma associação no Rio de Janeiro, então a gente buscava bastante informações com essa associação do Rio de Janeiro. Daí nós tivemos também a sorte de ter uma médica também especializada em retina, né, que também abraçou a causa. Então a gente tinha muitas informações, a gente buscava informações e divulgava essas informações sobre vários aspectos, né, sobre tecnologia para ajudar o deficiente, e também sobre pesquisas que estão acontecendo para tratamento e cura, e essa coisa, para a pessoa não achar, porque ela está com retinose pigmentar, e aí então ela não quer fazer mais nada da vida, ela quer ficar trancada dentro de casa com as suas dificuldades. Então a associação também veio muito para isso, sabe? Para ajudar as pessoas. Assim, olha, não tem cura, né? Porque, que nem eu falei, que para mim só importava a cura, né? Então, a associação de pacientes foi muito importante para mim. Eu passei a lidar de forma diferente com a doença, e percebo muitas pessoas que vêm para a associação começam a lidar de forma diferente. Então, a gente quer a cura, mas enquanto a cura não chega, não vai ficar sentada no sofá sem fazer nada. Tem muitas coisas hoje que podem ser feitas. Hoje você tem uma tecnologia bastante que está ajudando bastante, então você hoje não precisa mais deixar de estudar por causa das dificuldades. Não, hoje tem muita tecnologia, e a gente tem várias pessoas do grupo com mestrado, doutorado, e vão em frente com essas tecnologias. Então, é assim, a ideia de formar uma associação foi exatamente isso, né? De acolher esses pacientes, saber que eles não estavam sozinhos, e depois veio a questão de informação, depois veio a questão de acompanhar as pesquisas e passar também informação sobre essas pesquisas, e também buscar os direitos dos pacientes, porque algumas doenças como a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade, que são doenças da retina, mas que são doenças mais comuns, essas têm tratamentos, né? Então, a gente ajuda o paciente a buscar tratamento para conseguir o acesso ao tratamento dessas doenças. Legal, excelente. E, Fernanda, e aí eu queria voltar um pouquinho na questão dos testes genéticos. É uma coisa tão importante, né? Hoje em dia, para você, como você falou, né? Para a pessoa até mesmo se candidatar a um estudo, uma pesquisa, ela precisa ter a tipagem genética da sua doença.
E como é que a gente sabe, por exemplo, que isso não está disponível em todos os locais, né? Tem alguns locais que está mais acessível ou não. Como é que está isso hoje no Brasil? Como é que você costuma fazer para fazer o teste genético desse paciente? A gente começou a fazer teste genético já há quase 10 anos aqui no Brasil. No início era muito difícil, a gente não tinha laboratório especializado aqui, a maioria era feito fora. E a falta de informação dificultava muito a gente conseguir realizar esse teste genético. Hoje a gente tem laboratórios no Brasil que fazem o exame e que atendem assim, a mais de 80% dos diagnósticos, assim como a gente continua fazendo exames fora também. E existem várias iniciativas de teste genético sem custo, então a gente já teve uma iniciativa no Brasil, agora a gente está tendo outra iniciativa atualmente para retinose pigmentar de início precoce e amaurose congênita de leve. Mas a gente já teve, no meu centro específico, em RET, a gente já teve uma outra iniciativa de genotipagem gratuita também, e que isso facilitou muito para os pacientes. Mas o teste inicialmente era muito caro, a cada dia ele está mais acessível e a gente tem conseguido chegar ao diagnóstico molecular e, inclusive, participar com esses pacientes das pesquisas. Entendi. Doutora... Pode falar, Júlia. Pode falar. Aproveitando o gancho aí da doutora Fernanda, a gente sabe, que nem você falou, a importância do teste genético hoje em dia para se ter um diagnóstico, confirmar um diagnóstico, né? E como que o paciente que tem interesse de fazer um teste genético, quem ele vai procurar, onde ele vai procurar para ele fazer esse teste genético? E aí eu vou complementar essa pergunta da Júlia, assim, pacientes que têm plano de saúde têm acesso a isso? Isso é uma coisa coberta pelo plano de saúde? E aí, já emendando, no SUS a gente consegue também? Então, seria 3 perguntas em uma. A escolha do teste genético, ele vem do diagnóstico clínico. Então, a primeira coisa que o paciente precisa ter é o diagnóstico clínico, para a gente escolher o teste que vai ser feito e para a gente poder interpretar o resultado que a gente vai ter. E esse diagnóstico ele precisa de ter com o oftalmologista. Muitas vezes isso cabe ao oftalmologista especialista em retina, às vezes ao oftalmopediatra, e a gente tem no Brasil alguns especialistas em doenças hereditárias da retina também. E uma vez com esse diagnóstico, os médicos aqui no Brasil, os especialistas em doenças hereditárias da retina, eles fazem esse teste genético para facilitar para o paciente. Os geneticistas, por outro lado, também fazem os testes genéticos e existem laboratórios específicos que podem fazer também. Mas é super importante ter esse diagnóstico clínico correto. E no Brasil é uma coisa que ainda a gente não tem. Às vezes os pacientes têm um diagnóstico geral e isso faz o geneticista ficar muito perdido, sabe? É preciso ter às vezes no relatório tem escrito: o paciente tem uma atrofia óptica com vasos afilados, descreve o exame de uma retinose pigmentar, às vezes o geneticista fica perdido na atrofia óptica. Então, é preciso se tem um geneticista entrando, a gente precisa de ter um entrosamento para poder orientar como conduzir qual é o diagnóstico exato e como conduzir o teste genético e esse aconselhamento genético. Legal. E aí, está disponível no SUS e nos planos de saúde? Não está disponível no SUS. No SUS consegue fazer cariótipo só. A gente tem tentado. Nos planos de saúde também, a gente está tentando, junto do CBO, emplacar isso no rol de cobertura dos planos de saúde, mas aí a gente ainda não conseguiu isso. Então, um dos objetivos da Retina Brasil é também facilitar o acesso aos tratamentos e agora aos exames genéticos. Então, a Retina Brasil tem feito algumas iniciativas, né? Eu já tive em reuniões não, uma reunião no SUS
para pedir a incorporação do teste genético no SUS. É um caminho difícil que a gente vai ter que traçar, mas a Retina Brasil tem trabalhado para facilitar esse acesso pelo SUS para esse exame. Eu acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda para ter, mas a gente vai continuar lutando para que todos os pacientes que dependem do SUS possam fazer esse teste genético. Alexandre, queria abrir um parênteses. Alguém comentou aí que conhece pessoas que fizeram pelo plano de saúde. Uhum. Especificamente hoje, eu recebi uma ligação de um plano de saúde específico que estava autorizando um teste genético para um paciente meu. Isso é preciso ver no contrato. O que o seu contrato permite? A cobertura obrigatória para todos os planos de saúde é regida no rol. Existe um rol definido pela ANS, a Agência Nacional de Saúde, e por esse rol não é obrigatória a cobertura do teste genético. Mas alguns planos de saúde cobrem o teste genético porque eles são... Então, é preciso saber se o seu plano específico cobre para teste genético. Eu já tive relatos mesmo de alguns pacientes que conseguiram... através de uma solicitação para o plano de saúde. O plano de saúde pede lá algumas documentações específicas e algumas pessoas conseguiram sim pelo plano de saúde. Não sei quais os planos de saúde, não sei nem quais são os critérios, mas vale a pena você checar com o seu plano de saúde, né? Ele não é obrigatório, mas que nem a doutora Fernanda falou, alguns planos podem cobrir seu teste. Legal. Fernanda, e acho que é a pergunta que todo mundo quer te perguntar hoje, né? Tá todo mundo... E tratamento, Fê? Tá todo mundo esperando essa pergunta. Quais são as novidades? Assim, começa do que está estabelecido hoje, né? Assim, qual é o tratamento que existe hoje e quais são as perspectivas para o futuro? Para o futuro, a gente tem várias perspectivas. Eu acho que o que é mais importante para o paciente com não só a retinose pigmentar, mas com a doença hereditária da retina, é não apavorar e buscar qualquer alternativa de tratamento. Isso é a primeira coisa. Então, tem uma série de vitaminas que são usadas desregradamente e que podem, inclusive, piorar a doença. Então, a vitamina A tem um ciclo importante na visão e muitas vezes essas vitaminas contêm vitamina A e às vezes o gene que está causando a doença na pessoa tem exatamente uma dificuldade no metabolismo dessa vitamina A. Então, o uso das vitaminas deve ser muito cuidadoso, assim como dos outros tratamentos alternativos que o vizinho conta, o outro acha na internet, uma série de coisas aí que tem que tomar muito cuidado. Porque é a oportunidade que as pessoas têm de vender um produto para uma pessoa que está desesperada com o diagnóstico, buscando alguma solução. Então, essa é a questão que eu acho que precisa ter. A ciência está evoluindo e tendo resultados cada vez mais satisfatórios e que trazem um conforto muito grande para a gente e uma expectativa maior ainda, né? A terapia gênica começou a ser testada nos pacientes, né, em seres humanos mesmo, há quase 10 anos, e hoje a gente já tem uma terapia que está aprovada nos Estados Unidos, na Europa, e em vias de ser aprovada aqui no Brasil. Então, o que é terapia gênica, para quem nunca ouviu falar nisso? A retinose pigmentar é causada por um defeito genético, né, que interfere no funcionamento da célula fotorreceptora. Então, a terapia gênica usa do princípio de levar a forma corrigida desse defeito para dentro da célula e a célula passa a funcionar de maneira normal. Para levar essa forma corrigida do gene, ela usa de um vírus que não causa doença e que tem uma afinidade por aquela célula específica da retina. E através de uma cirurgia, é feita uma vitrectomia e é implantado debaixo da retina esse medicamento que vai
a gente chama transfectar essa célula fotorreceptora, que vai passar a produzir a proteína normal a partir desse DNA corrigido. Uhum. Para isso, a gente tem o tratamento que foi aprovado para retinose pigmentar e para amaurose congênita de Leber, causado pelo gene RPE65. E a gente tem pesquisa com terapia gênica usando o mesmo princípio, com adenovírus, que é o vírus que foi usado. Então, a gente tem isso para coroideremia, para a cromatopsia, retinose pigmentar ligada ao X. São várias doenças que têm essa mesma linha de pesquisa de tratamento. Uhum. Ainda na linha de terapia genética, a gente tem CRISPR, que é um outro princípio de tratamento. O CRISPR, ele usa de um recurso que as bactérias têm para se defenderem de organismos invasores. Quando elas têm o DNA invadido por um outro organismo, elas cortam o DNA do invasor e recuperam o seu DNA novamente. Então, o CRISPR é exatamente isso que ele faz. Ele pode cortar aquele gene que está alterado e aí, através de engenharia genética, é colocado a forma corrigida do gene, que a célula também passa a produzir a proteína e a funcionar normalmente. A gente já tem pesquisa com CRISPR sendo feita em seres humanos, também para amaurose congênita de Leber, dessa vez para o gene CEP290. É uma pesquisa que está em fase 1. Né? Fase 1 é a primeira fase quando a pesquisa sai do laboratório e começa a ser feita em seres humanos. Uhum. E um outro tipo de terapia genética que usa oligonucleotídeos, que tenta corrigir a produção da proteína também. Então, é um medicamento que é injetado dentro do olho, o paciente não faz uma cirurgia, ele é injetado dentro do olho, mas ele precisa de ser reaplicado. Tudo indica que seja a cada 6 meses. Isso está em investigação. Essa pesquisa está mais adiantada, está em fase 2, 3. E teve resultados satisfatórios, muito, muito bons na fase 1. Teve paciente que chegou a recuperar 45 letras de visão. Uhum. A gente tem outras drogas lançadas na oftalmologia que foram lançadas com melhora de 15 letras. Então, realmente esperando com muita expectativa essas novas drogas que usam da terapia genética. Doutora Fernanda, pode perguntar, Ju. Posso perguntar? Então, pode, claro. Aqui. Doutora Fernanda, você falou aí, então, de um tratamento, uma terapia gênica, que vem aí para tratar. Você falou a retinose pigmentar e a amaurose congênita de Leber, né? Mas acho que seria bom, então, reforçar que precisa ser um gene específico, né? E, então, sei lá, explica um pouquinho qual é o gene específico e como a pessoa sabe se ela tem esse gene ou não, que ela vai poder se submeter a esse tratamento. Legal. Para submeter a esse tratamento que já está aprovado nos Estados Unidos e na Europa, o paciente precisa de ter 2 mutações, ter dado uma do pai e uma da mãe, no gene RPE65, RPE65. Isso é a informação que vem do teste genético. Então, o paciente precisa de ter esse teste genético comprovando que tem esse defeito, porque o tratamento busca corrigir exatamente a falha no RPE65. Então, se ele tiver defeito em outro gene, o tratamento não serve. Tá? Então, precisa de ter certeza que o paciente tem a alteração no gene RPE65. Para a pesquisa de oligonucleotídeo e de CRISPR que eu falei, o gene em questão é o CEP290. Então, é esse o foco, né? Para cada tratamento, a gente tem... cada tratamento é direcionado para um defeito genético específico, para um gene específico. Então, o paciente precisa de ter isso. E, hoje em dia, já estão sendo desenvolvidos tratamentos para uma mutação específica. Então, tem tratamento focado em uma mutação do CEP290, tratamento focado para um exon, o exon 13, por exemplo, do USHER2A. Então, a interpretação desse teste genético precisa de ser muito cuidadosa. A gente precisa de ter esse teste genético em mãos para poder selecionar os pacientes para pesquisa.
Cada vez mais o tratamento vai ser direcionado ao perfil genético do paciente, né? Então, é isso que a gente está vendo cada vez mais, né? E, Júlia, então a gente falou muito da retinose pigmentar aqui, a gente já está finalizando aqui a nossa live, estamos já nos últimos minutos, mas eu queria, assim, que você falasse um pouco mais da Retina Brasil. A Retina Brasil não ajuda só paciente com retinose pigmentar, né, Júlia? Você já falou um pouquinho dos outros pacientes, mas contextualiza, assim, o que a Retina Brasil faz pelos pacientes de retina no Brasil inteiro, né? Acho que é uma coisa extremamente importante, uma associação que surgiu pequenininha, hoje está se expandindo para todos os estados, né? Quantos estados já tem, Júlia? 10 estados. 10 Somos estados. 10 regionais. Isso, 10 em 10 estados. Bom, é uma pena que você falou que estamos nos momentos finais, eu estou adorando essa live, eu acho que as informações estão Quando muito é boa, passa muito rápido. Eu queria falar... eu queria falar um monte de coisa, mandar um monte de mensagem, mas eu vou aqui tentar resumir, né, nas informações que eu vou passar. Então, a Retina Brasil aconteceu, como eu falei para vocês, um grupo de 5 pessoas, daí fomos para 50, para 100, e hoje a Retina Brasil tem 7.000 pessoas cadastradas, né? E os nossos objetivos como eu falei, apoiar os pacientes. Eu acho que é um impacto muito grande, né? Quando a pessoa tem um diagnóstico e a trajetória dele, à medida que vai passando, cada vez que a pessoa tem uma perda de visão significativa, ela fica muito entristecida, às vezes deprimida. Então, ter uma associação de pacientes para entrar em contato é um apoio muito importante, né? Então tem esse apoio também, tem algumas coisas que o paciente sente, por exemplo, quando alguém vai dar a mão para ele, ele não enxerga a mão, quando ele tropeça, então às vezes ele começa a se sentir que é uma pessoa estranha, porque esbarra demais, porque não vê a mão, porque não enxerga no escuro, e de repente, quando tem uma associação de pacientes e ele conversa e percebe que outras pessoas têm o mesmo problema que ele, isso dá um conforto muito grande, ele perceber que ele não é o problema, ele tem um problema, né? Então, tem essa questão do apoio e tem a questão de informação, né? Então, aquilo que eu falei, a pessoa não tem cura à doença, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, a Retina Brasil procura informar sobre o que é a doença, sobre as pesquisas que estão acontecendo para os futuros tratamentos que estão por vir, as tecnologias que facilitam o dia a dia do paciente, e também buscar, a Retina Brasil também tem como objetivo facilitar o acesso das pessoas aos tratamentos existentes e agora ao teste genético. Né? Então, são esses os objetivos principais da Retina Brasil, e eu queria aproveitar aí para as pessoas entrarem no nosso site, lá vai ter mais informações, e também se cadastrar no Retina Brasil, para estar recebendo informações sempre atualizadas, inclusive sobre as pesquisas. Às vezes também ele quer participar de uma pesquisa, porque algumas pesquisas estão acontecendo no Brasil. Se der tempo e a doutora Fernanda puder falar um pouco dessas pesquisas que estão acontecendo no Brasil, seria bom. Então, se cadastrar no Retina Brasil é muito importante. Então, fica aí o convite para vocês se cadastrarem no site do Retina Brasil, www.retinabrasil.org.br. Legal, depois é isso aí, meu recado. Legal, depois passa certinho os contatos que a gente vai disponibilizar para todo mundo aqui nos grupos do WhatsApp também. Fê, quais são as suas mensagens finais que você gostaria de deixar aqui para o
as pessoas com retinose pigmentar que podem estar te escutando aqui, que estão primeiro investigando, ou então que já tiveram esse diagnóstico? O que você queria deixar de mensagem final para uma pessoa dessa? Eu acho que cada paciente tem sua doença, né? E tem que aprender a conviver com ela. Essa é a primeira mensagem. E a gente tem acompanhado muitas pesquisas e as coisas estão andando numa velocidade muito grande. E realmente eu tenho muita esperança, né? A gente não pode garantir, mas a gente tem muita esperança. E eu vejo os pacientes como a Júlia, que não se conformam com a situação que elas têm, que vão atrás e montam um grupo e outro, é mais ou menos como eu me sinto também. Eu não me conformo em não poder oferecer melhor para o paciente. Então, é isso que me faz buscar um tratamento, buscar pesquisa, trazer essas coisas para o Brasil e poder oferecer cada vez mais para os meus pacientes. A Júlia pediu para eu falar um pouco das pesquisas. Não só a gente não tem tempo, mas por questão de ética eu não posso falar detalhes. É muito delicado o que a gente pode falar e o que não pode, mas eu fico à disposição, quem precisar de tirar dúvida depois, a gente pode conversar com as pessoas. Legal, bacana. Depois deixa eu contar também, fiquem as pessoas que adoraram aqui. Meninas, muito obrigado. Eu vou dar só os recados finais, depois a gente já se despede aqui rapidinho. Então, pessoal, lembrando mais uma vez, quem quiser depois discutir, tirar outras dúvidas, a gente vai estar nos grupos do WhatsApp, conversando com as pessoas por uns 40 minutos. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal do YouTube da Retina Pro para ser avisado das próximas lives. Amanhã, deixa eu só confirmar aqui o tema. Amanhã a gente vai falar sobre um tema mais comum, que é sobre os usos de óculos, né? Quais os tipos de correção para os problemas de visão. Então a gente vai falar basicamente sobre as doenças que necessitam de usar óculos, cílios refrativos e lente de contato. Júlia, muito obrigado. A tua história é uma história inspiradora. Toda vez que eu ouço, eu realmente percebo que se a gente tivesse várias Júlias aí pelo Brasil, talvez a saúde desse Brasil tivesse muito diferente. Muito obrigado pelo seu tempo com a gente, tá? Fê, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tá, eu agradeço também. Gostei muito de participar. E vamos aí. Sempre que entra no site da Retina Brasil e vai escrevendo para a gente passa mais informações. Sim, com certeza. A gente vai ter um outro papo depois, acho que com a Marina também do Retina Brasil, a gente vai poder deixar um pouco mais de recado do Retina Brasil aí numa outra live. Fê, muito obrigado mais uma vez, sensacional. Agradeço muito a oportunidade, eu também gostei muito de conversar aqui com vocês. Legal, obrigado pessoal. Tchau, até mais. Tchau. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives, toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.